Olá, pessoal. Como vão? Tudo bem com vocês? Eu gostaria de começar a aula de hoje relembrando alguns fatos que nós já trabalhamos em aulas passadas e que são fundamentais para que a gente possa ter um pouquinho de sensibilidade, um pouquinho de, vamos dizer assim, discernimento suficiente para que a gente possa dar os nossos próximos passos. Parece que sempre quando eu falo a respeito de sociologia, parece que ela está nascendo junto com a Revolução Industrial, não é verdade? Porque o professor só fala de Revolução Industrial, só fala a partir do momento da Revolução Industrial. Na verdade, não é bem essa a realidade, mas é porque a Revolução Industrial ela nos ajuda muito a compreendermos o cenário contemporâneo, né, dentro de todos os assuntos que nós temos abordado ao longo das nossas aulas. Então é por isso, né, embora a sociologia não nasça, né, a partir do momento da Revolução Industrial, mas mesmo assim é importante que a gente entenda que ela é um marco muito, mas muito importante para que a gente possa se fundamentar e, a partir deste degrau, ir construindo o nosso conhecimento. Tá bom? Então, pessoal, quando a gente fala de Revolução Industrial, a gente remete àquele fato que a gente muitas vezes estuda lá em História, estuda também em Geografia e, por que não dizer, aqui em Sociologia também, a respeito do movimento que nasceu lá na Inglaterra e depois migrou, dissipou o mundo afora. Movimento esse que, inclusive, nos ajuda muito a compreender o cenário contemporâneo, cenário da globalização, cenário da aldeia global, que é esse planeta enorme, onde hoje existem disputas, onde o capitalismo fala um pouco mais alto, onde o liberalismo também é muito contundente, onde o comunismo, né, tentou, em alguns momentos da história, fazer parte também da vida das pessoas que emergem nesse globo, né? E é dentro dessa confusão toda que a gente se encontra. Olha só que interessante. As nossas aulas, eu vivo dizendo para vocês que durante todo esse período nós tivemos várias tentativas ao redor do mundo de entender uma forma social, econômica, onde as pessoas pudessem viver em plena harmonia. Falamos do capitalismo, né, do momento do seu nascimento, e aí a gente fala muito bem dele quando a gente estuda Weber, não sei se vocês se lembram disso, e vemos o momento da sua ascensão, e hoje vemos que é um sistema que tem muitas falhas, a desigualdade social ela nunca esteve em patamares tão grandes como a gente vê hoje, a fome, a miséria, por outro lado, a fortuna sendo acumulada na mão de poucas pessoas. Então nós temos cada vez mais presenciado fatos que nos levam a entender que o capitalismo talvez não seja a forma econômica e social mais adequada para que as pessoas se organizem. Por outro lado, nós temos o socialismo, que apesar de ter uma filosofia muito bonita, né, verteu em alguns momentos da história para o comunismo, né, para uma situação também bastante extremista, e que nós vemos que as suas consequências não foram as mais legais, não foram as mais contundentes. Por outro lado, a gente vê, né, capitalismo versus comunismo ou socialismo como duas versões antagônicas de como organizar a sociedade. E a gente olha para uma, a gente olha para outra e falamos assim: vamos tentar o meio termo, vamos tentar a justa medida, vamos pegar o que existe de melhor nas duas e tentar fazer algo que venha a dar certo. Mas a gente viu que também não é essa forma mais ideal de fazer com que o sistema econômico, que um sistema social possa fazer acontecer com as pessoas. Haja visto que a anarquia, né, nada mais é do que aquela forma de governo onde nós não temos mais democracia, não precisamos mais de representantes que falem o que nós precisamos ou queremos. Nós mesmos decidimos, nós mesmos fazemos as coisas acontecerem e nós vemos que esse sistema também anárquico não é um melhor sistema de organizar uma sociedade vista a quantidade de problemas que isso emerge, que isso uh, pode desencadear ao longo, né, de um determinado período. Tá? Revoltas, revoluções, falta de uma constituição, falta de um poder constituído, falta de um organismo que possa concatenar as ideias e colocá-las em ação, falta de uma liderança que possa exatamente levar
a sua sociedade, o seu clã, a sua tribo, seja lá que forma a gente dê para isso, que possa levar adiante essas ideias e transformar ideias em ações. Então, nós vemos que no meio de todo esse emaranhado de coisas, durante esse período, nos últimos 100 ou 200 anos, como nós temos tentado nos organizar, né, numa sociedade que seja pacífica, ao mesmo modo que seja justa, mas ao mesmo modo que também tenha como um dos principais valores a meritocracia, e nós vemos que batendo tudo isso no liquidificador não está dando certo. Pessoal, quando a gente fala da Revolução Industrial, eu gostaria de situá-los, né, no momento histórico do Brasil pós-Revolução Industrial. É aquele momento onde nós acabamos de sair do período imperial e estamos entrando agora num período democrático, podemos dizer assim, né? O Brasil, então, se tornou uma república, estamos instituindo a democracia. Nós hoje temos a democracia instituída no Brasil com a promulgação da Constituição de 1988. É lógico que anterior à Constituição de 1988, nós também tivemos outras constituições que foram anteriores a esta e que também tentaram organizar essa República Democrática em direitos e deveres dos cidadãos. Mas a última Constituição que nós temos, que é a de 88, é a que vem coroar, é a que vem sintetizar essa ideia da cidadania brasileira de uma forma mais contundente, mais realista, com os problemas atuais. Eu não sou da área do direito, eu não sou da área jurídica, mas eu opino acerca da Constituição de que nós precisaríamos ter um olhar um pouco mais atento para questões que foram vistas lá em 1988, mas que hoje precisam ser revistas, repensadas, atualizadas. Mas enquanto isso não acontece, é essa Constituição que rege a nossa sociedade. Dias atrás nós fizemos um trabalho, né, um podcast, cujo tema é: o direito rege a sociedade ou é a sociedade que rege o direito? Eu gostei muito das coisas que eu ouvi, das coisas que vocês relataram nesses podcasts. A ideia era essa mesma, trazer um dualismo. Muita gente falou para mim depois: professor, eu fiquei um pouco confuso com toda essa situação, porque é uma coisa muito ambígua, né? Ao mesmo tempo que a sociedade rege o direito, porque são pessoas que constituem as leis, pessoas que nós votamos, que fazem parte do legislativo, seja do município, seja do estado, seja da nação, são essas pessoas que estão diariamente pensando, formulando projetos que possam virar lei, para que possam organizar melhor essa sociedade que nós vivemos, para que possam ajudar a harmonizar, a fazer com que o povo entre em harmonia, que as desigualdades desapareçam ou pelo menos sejam minimizadas, para que as leis possam favorecer, se não a sociedade como um todo, a grande maioria delas. Mas nós também entendemos que são essas leis que, colocadas em ação depois, que vão regular esse indivíduo, que vão fazer com que ele possa, cumprindo essas leis, ter direito e acesso a benefícios, e não cumprindo essas leis, deixando de ter acesso ou deixando de ter direito a gozar dos seus próprios benefícios. Né? Uma das formas de deixar de gozar desses direitos ou benefícios é a partir do momento que o cidadão é recluso, que ele está num sistema penitenciário, onde ele deixa de gozar, né, a sua liberdade para que possa ser aquilo que a gente chama de apenado, né, aquela pessoa que cumpre uma pena. Então, nós vemos que o direito, ao mesmo tempo que ele é promulgado por pessoas, ele também é regido, né? Ele também rege essas pessoas. Então, é uma ambiguidade muito latente. O direito rege a sociedade, sim, mas é a sociedade que rege o direito, porque cada mudança, né, de cenário que nós temos, conforme a sociedade vai evoluindo, conforme as coisas vão acontecendo, novos problemas vão surgindo. Eu dou um exemplo dos crimes virtuais. A Constituição de 1988 pouco versa, ou sequer versa sobre isso. Por quê? Porque em 1980, 1988,
Pouco se falava sobre internet, era uma realidade tão distante da vida das pessoas, era uma realidade totalmente aquém da vida das pessoas. E hoje a internet está aqui, está na minha casa, você está me observando a partir de agora através de uma conexão de internet que você tem aí na sua casa. Porém, a internet, como beneficia as pessoas, ela também serve para que crimes sejam praticados, crimes contra a honra, crimes contra a propriedade, né? Pessoas que são lesadas nas compras virtuais que fazem, pessoas que são enganadas, cartões de crédito que são clonados, uma vez que você tem que dar o acesso às suas informações, aos seus dados numa compra virtual. Como garantir o direito do cidadão, né, de ter a sua identidade e a sua particularidade e também o acesso aos seus dados, né, como garantir a segurança de tudo isso, coisas que a Constituição daquela época não versava, ela pouco falava. A sociedade mudou em 20 ou 30 anos, num curto espaço de tempo, ela teve assim mudanças grandiosas, bruscas. E é por isso que o direito ele precisa ser renovado, e é por isso que cada vez mais nós precisamos pensar em coisas novas, é por isso que o Congresso, é por isso que o Legislativo, é por isso que a Câmara de Vereadores do seu município está em constante trabalho, pensando naquilo que pode hoje beneficiar a sociedade dentro daqueles problemas que hoje, né, fazem parte dessa sociedade. Talvez ontem não foram pensados porque até então não eram considerados como problemas, talvez porque eles até nem existissem, como a internet não existia na sua casa, nos anos 90, 80. Então, é dentro dessa circunstância que nós vemos, né, dentro de um período histórico, como mudanças significativas têm acontecido com cada vez mais velocidade, com cada vez mais rapidez, em um curto espaço de tempo. E, claro, mais uma vez remetendo, né, o início desta aula, nós temos também o dedinho da Revolução Industrial para que essas coisas acontecessem. Porque foi a partir da Revolução Industrial que o mundo como um todo, como a sociedade como um todo, ela começou a ter mudanças bruscas. A começar pelo êxodo rural, não é verdade? Então, nós falávamos há pouco do cenário do Brasil, que era um cenário praticamente novo, porque tínhamos acabado de sair de um poder imperial, passamos então a viver numa república, passamos então a entender o Brasil como uma república federativa. Foi uma mudança histórica bastante grande, mas não apenas de forma de governo, de monarquia para a democracia. Muita coisa mudou também. Porque o que acontece, gente, a verdadeira história que acontece é que para o Brasil deixar de ser uma monarquia e passar a ser uma república, houve alguns trâmites por trás dessa história que pouco se fala, que pouco se conhece, que pouco se entende. Vocês me desculpem se eu vou agora desencantá-los, porque sempre quando eu toco nesse assunto, eu me sinto como aquele pai que acaba de dizer para o filho que Papai Noel não existe, né? Me desculpem se vocês elegeram até o dia de ontem a Princesa Isabel como uma das princesas da Disney, que tem um espaço lá no castelo, junto com a Branca de Neve, junto com a Bela Adormecida, junto com a Rapunzel, junto com a Mulá, com a Fiona, né? Mas infelizmente, né, lá na Disney nós não temos um trono reservado para Isabel. Até porque quando nós falamos da história da Princesa Isabel assinando, né, um documento, a abolição da escravatura, melhor dizendo, em 13 de maio de 1888, nós olhamos para essa mulher com um olhar de candura tão grande, não é verdade? Que mulher austera, que mulher boazinha, que mulher de Deus, né? Como ela era boa, que coração bom, que coração nobre. O que nós nos esquecemos é de olhar os fatos históricos que remeteram a isso. Acontece que a Revolução Industrial estava acontecendo, Inglaterra era um dos principais parceiros econômicos do Brasil nessa época, né? Vendíamos muito café para a Europa, principalmente para a Inglaterra também, e América do Norte. E assim como vendíamos muito café, vendíamos também muito açúcar. Acontece que a Revolução Industrial aconteceu lá na Inglaterra, e eles começaram então a vender os seus inventos para todo mundo, e claro, queriam também fazer negócios com o Brasil.
Não queriam deixar o Brasil de fora, não é verdade? Afinal de contas, eles iam ganhar dinheiro maquinalizando os processos da Fabris dos países ao redor do mundo com quem eles tinham parceiros de negócios. Aí um dia a Inglaterra chega para o Brasil e diz assim: então, Brasil, começamos lá a Revolução Industrial, estamos maquinalizando processos. Aquilo que um funcionário demora 3 dias para fazer, hoje as nossas máquinas fazem em meia hora. O que você acha dessa ideia? Você não quer conversar sobre negócios? Vamos tratar de negócios. E o Brasil sempre dizia: não, nós não precisamos disso. Aliás, nós nem empregados temos. Nós ainda trabalhamos no regime escravocrata. Palavra difícil, né? Nós ainda trabalhamos com escravos. Olha que beleza, nós nem pagamos a nossa mão de obra. E a Inglaterra olhava aquilo com um olhar meio que, né, reprovando a circunstância, bem não porque ela era boazinha, mas é porque ela sabia que enquanto o Brasil mantivesse escravos aqui dentro, ela não conseguiria vender máquinas para o Brasil, porque afinal de contas, eu só preciso de máquina quando eu tenho uma mão de obra assalariada. Uma nova oportunidade, a Inglaterra chega e fala: e aí, Brasil, vamos falar sobre industrialização? E o Brasil, mais uma vez, diz: então, o papo até parece ser bom, mas olha, vamos aqui, ó, vamos tomar uma xicrinha de café, vamos conversar. Olha, eu não estou para máquina hoje. Por quê? Porque eu trabalho com escravo. Então, escravo eu não pago nada, a não ser no momento da aquisição dele. Eu não preciso de máquinas. Tudo aquilo que eu produzo é o escravo que faz. Eu não preciso nem de indústrias aqui dentro. Porque, como você mesmo vê, Inglaterra, eu produzo muito açúcar. Eu produzo muito café. Os meus produtos que mais me geram riqueza vêm da agricultura. E assim, para mim o escravo está bom. A Inglaterra vai se cansando dessa história. E um belo dia, a Inglaterra chega para o Brasil e diz: então, Brasil, você gosta do dinheiro que todo mês eu injeto aqui? Você gosta da nossa parceria comercial? Você gosta, né, Brasil? Eu sei que você gosta. Ninguém compra tanto açúcar nesse país como eu compro. Ninguém, Brasil, compra mais café de você do que eu, Inglaterra, compro. Porém, Brasil, a mamata acabou, porque negócio bom precisa ser feito para os dois lados ganharem. E por enquanto, é só um lado que está ganhando, que é o seu. Então o negócio é o seguinte: a gente está te dando um prazo. Você tem aí aproximadamente um período curto para abolir a escravidão do seu país. Porque eu estou vendo que enquanto você tiver escravo, eu não vou conseguir vender máquina para você. E o negócio é o seguinte: se você não abolir a escravatura no seu país nesse curto espaço de tempo que eu estou te dando, eu não vou mais comprar açúcar e nem café daqui. Porque, Brasil, você não é o único que produz açúcar no mundo, você também não é o único que produz café. Então, acontece que, se você não aceitar essa minha imposição, nós não vamos mais fazer negócio. Bem, gente, a Inglaterra sem o Brasil continuava sendo a Inglaterra. Mas o Brasil sem o dinheiro da Inglaterra não ia ser ninguém. É a partir desse momento que as pressas, então, né, como nós não tínhamos o imperador na casa, nós não tínhamos o imperador no momento aqui, né, quem que vai responder por ele é a pessoa mais próxima, era a coitada da Isabel. Né? De coração bom ela não tinha nada, estava mais tratando de negócios do que realmente agindo, né, com espírito altruísta. Então, quando o Brasil assina a lei da abolição da escravatura, e logo tem, né, num espaço mais ou menos igual, ele institui então a sua república, o cenário brasileiro ele começa a mudar. Por quê? Porque as indústrias então começam a entrar aqui, elas começam a chegar no Brasil, as indústrias começam então a se instalar aqui dentro. Porém, pessoal, existe uma grande circunstância que também precisa ser analisada do ponto de vista sociológico. O Barão do Café, o dono do engenho de açúcar, aquele cara que comprou o escravo, que foi lá no porto, examinou a dentição daquele escravo, examinou, apalpou, viu, escolheu como se fosse uma mercadoria, como se fosse um produto. Ele acreditava que era. Esse cara agora, ele não aceita de jeito nenhum pagar um salário para aquele que um dia ele considerou como uma propriedade dele. Ele achava isso uma afronta. Ele dizia: não, eu comprei esse escravo. Eu agora vou ter que pagar um salário todo mês para ele.
me recuso. O meu orgulho fala mais alto. Eu me recuso a fazer isso. Então, pessoal, foi nesse período em que os grandes agricultores, os grandes latifundiários, os fazendeiros dessa nação preferiram muitas vezes ir buscar uma mão de obra, a sua lavoura, fora do Brasil do que aqui dentro. Então foi esse período onde o Brasil então se abriu para as colônias de imigrantes. É por isso que Jundiaí hoje, inclusive, a cidade onde nós moramos, tem um bairro chamado Bairro da Colônia, que na verdade se chama Bairro da Colônia Italiana de Jundiaí. Por quê? Porque Jundiaí era um dos grandes polos, a cidade de Jundiaí era um dos grandes polos que recebia os colonos da Itália numa espécie de hotel que nós, ou que melhor dizendo, o governo da época construiu naquele bairro para receber as pessoas que vinham, né, colonas da Itália, para trabalhar nas lavouras aqui de Jundiaí, seja do café, seja na lavoura da cana-de-açúcar. Primeiro vieram, né, os colonos italianos, vieram alguns colonos de outros países, num outro momento os colonos japoneses, né, veio gente da Arábia também. Então o Brasil virou aquela festa do vem quem quer, vem quem quer. Preferimos contratar uma mão de obra estrangeira do que dar a oportunidade para o escravo. O que aconteceu com isso, pessoal? O escravo que agora já não tem onde morar, porque ele não mora mais na fazenda, né? O ex-escravo, melhor dizendo, ele já não mora mais na fazenda, porque ele não pertence mais àquele senhor de engenho, ele não pertence mais àquela lavoura de café, então ele não tem mais aonde morar, mas além de não ter aonde morar, ele também não tem aonde trabalhar, ele não tem como prover o seu próprio sustento. Por quê? Porque está sendo negado a ele, neste momento, uma oportunidade dele se inserir na sociedade como uma classe trabalhadora. Então, esse ex-escravo, ele fica à margem da sociedade, né? Aquele que fica à margem da sociedade é o marginal, é aquela pessoa que é marginalizada. Não marginal no sentido, né, pejorativo da palavra, né? Não é o criminoso, não é o bandido. Né? Marginal, que nós nos referimos aqui, é a pessoa que está à margem da sociedade. Então, o ex-escravo, que agora está inserido nessa sociedade, ele começa a se aglomerar nos guetos e vai fazer, né, trabalhos muitas vezes desumanos para conseguir um trocado para não morrer de fome. Então, é nesse momento histórico do Brasil que as primeiras favelas começam a acontecer, os primeiros conglomerados urbanos começam a acontecer, porque essas pessoas que estão à margem da sociedade, estão marginalizados, eles agora começam a tentar se virar do jeito que dá, do jeito que pode, do jeito que eles conseguem. Bem dentro dessa circunstância, gente, os imigrantes, eles até vêm para trabalhar aqui. Alguns fugidos de conflitos nas suas terras, outros vêm encantados pela oportunidade. Afinal de contas, a propaganda que se fazia do Brasil lá fora era muito boa. Então, os colonos queriam uma vida nova, queriam uma vida num lugar diferente, vinham. Qual era a diferença do colono para o ex-escravo? O ex-escravo era aquele cara que nem alfabetizado era. Por quê? Porque no auge da sua adolescência, né, na sua pré-adolescência, muitas vezes, ele já era capturado lá na África, trazido para ser escravo no Brasil. Então esse cara, ele já vinha sem uma possibilidade de estudo, ele vinha analfabeto, e aqui no Brasil ele pouco falava a língua portuguesa, que era a língua dos portugueses, era a língua das pessoas que colonizaram essa terra. Então ele só tinha, né, dificuldades a transpor. Já o colono, ele era um pouco diferente. Por quê? Porque embora ele também nem sempre falasse a língua portuguesa, mas ele tinha uma vantagem, ele vinha alfabetizado. E como ele vinha alfabetizado, ele também muitas vezes já trazia junto consigo uma bagagem cultural muito grande que já dava a ele a oportunidade, porque na terra natal dele ele já tinha trabalhado com alguma coisa, então ele já vinha com uma experiência de emprego anterior, ele já vinha alfabetizado e ele sabia fazer contas matemáticas muito bem, né? Ele já vinha meio que letrado lá da sua terra natal. Então, esse colono, ele até vinha para trabalhar na lavoura desses grandes latifundiários, desses grandes fazendeiros. Mas eles não ficavam lá muito tempo,
que a hora que eles conseguiam, né, um pouquinho de ascensão, eles já saíam da lavoura e abriam seus próprios negócios. Então é por isso que a gente tem hoje, né, a mania de dizer que o Manuel da padaria, né, é o português da padaria, né, o Manuel. É por isso que nós damos, né, criamos um estereótipo, né, vamos dizer, melhor dizendo, criamos o estereótipo que todo mundo que vinha da Arábia trabalhava com tecido no Brasil, porque era o que eles sabiam fazer de melhor, sabiam fazer seda, sabiam costurar muito bem com essa seda. É por isso que nós temos também essa questão de dizer que todo pasteleiro é japonês, né? Porque eles traziam o seu prato típico, vendiam aqui e vendiam muito bem, porque sabiam fazer melhor do que ninguém e porque sabiam fazer comércio, e porque sabiam, conheciam moeda, sabiam as regras básicas de matemática. Então eram pessoas que, conforme foram ascendendo socialmente, foram abrindo seus comércios e foram dando muito certo aqui no Brasil. Porque, afinal de contas, gente, um lugar onde até talvez 100 anos atrás não tinha uma economia interna porque vivia na base da exploração. Exploração de ouro, exploração de café, exploração de cana, exploração de borracha, exploração de madeira, né, o pau-brasil. É um país que, desde a sua descoberta, foi, né, mantido à base de exploração. Nós não tínhamos um comércio aqui, até porque nós não tínhamos para quem vender, não é verdade? Vai vender para quem? Vai vender para índio? Vai vender para escravo? Não vai vender para ninguém. Quando o Brasil, então, através da Revolução Industrial, começou a ter um novo cenário, novas necessidades foram surgindo, novas circunstâncias foram acontecendo. E aí uma economia interna foi favorecida através da imigração desses colonos, sejam eles japoneses, sejam eles chineses, sejam eles italianos, sejam eles colonos sauditas, sejam eles árabes, seja de que colônia for, né, libaneses, enfim. Então, o Brasil, a partir deste momento, começou a ter uma transformação muito grande, uma transformação imensa, uma transformação gigantesca num curtíssimo espaço de tempo, movida mais uma vez através da Revolução Industrial. Aí, pessoal, o que acontece? Acontece que agora nós temos um Brasil, né, onde o ex-escravo não tem oportunidade de emprego, onde o colono está se dando muito bem e onde a política começa a fazer acontecer dentro dessa república. Bem, pessoal, nada foi muito fácil. Vocês podem ver que quando a gente fuça um pouquinho a história do Brasil, a gente vai se deparar com muitas circunstâncias que nem sempre são fáceis de se compreender. Por isso que a gente está aqui, para conversar, para bater esse papo, para tentar entender um pouquinho como que esse cenário fez com que a gente chegasse ao que chegamos hoje, não é verdade? Vamos lá, continuando. Dentro dessa perspectiva, pessoal, o Brasil, então, deixou de ser colônia de Portugal, mas deixou também uma dívida gigantesca. Por quê? Porque quando Portugal instituiu aqui a sua colônia portuguesa, né, e aí vocês podem conversar melhor com os professores de história de vocês, o Brasil manteve junto as extravagâncias de toda a corte de Portugal aqui, enquanto a corte aqui viveu, né? Com todas as suas extravagâncias, com todos os seus bailes, com todos os seus cortes de vestidos, com todos os seus almoços e jantares pitorescos. Mas com que dinheiro? Com dinheiro que nós não tínhamos. Portugal é que não ia bancar. Afinal de contas, Portugal estava lá. Com que dinheiro, então, nós começamos a bancar as mordomias da corte? Com dinheiro do próprio Brasil. Mas espera aí, se o Brasil não tem dinheiro, se nós não temos uma economia interna, como então manter as extravagâncias da corte? É simples, através de empréstimo. Então, o Brasil, desde o início da sua descoberta, vamos dizer assim, a partir do momento da instituição da corte, nós já começamos a ficar um pouco endividados com tantas extravagâncias e sem muito dinheiro para pagar a conta no final, né? A corte foi embora, o Brasil tornou república, mas ficou aí com uma dívida pendurada com os bancos mundiais, porque precisávamos pagar uma conta que nós mesmos brasileiros não havíamos feito.
Junta-se ao fato que agora nós estamos num país industrializado, né, um país onde as indústrias vieram, que a economia começa a acontecer. É nesse período também que as ferrovias começam a se destacar no Brasil de uma forma muito austera. Né? Uma das principais, inclusive, é aqui do município de Jundiaí, que é a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. Essa ferrovia ela foi angariada pelos barões do café, porque nessa época em que o Brasil fazia muito comércio com a América do Norte e também com os países da Europa, principalmente a Inglaterra, como que era feito esse transporte de café de Jundiaí, por exemplo, que era uma grande produtora de café na época, né? Jundiaí, Campinas, Piracicaba, toda essa região aqui do oeste paulista, era uma grande produtora de café. Como que era feito o transporte deste café daqui da nossa região do interior paulista até o Porto de Santos? Através de mulas, né? É o transporte muar, era o transporte feito através do lombo de mulas, né? Aquele animalzinho, burrinho. O que acontece, pessoal? Uma carga de café saindo de Jundiaí hoje, um lugar bem pertinho já do litoral, daqui até Santos, são exatos 100 quilômetros. Tá? 100 quilômetros para ir, 100 quilômetros para voltar. De Jundiaí a Santos, até o Porto de Santos, melhor dizendo, que era onde esse produto, né, então era escoado ou para a América ou para a Europa, esse transporte era feito através do lombo de mulas. Gente, hoje, para você ir para a praia, para Santos, você demora entre 2 a 3 horas de viagem. Imagina se você fosse no lombo de um jumento. Quanto tempo, professor, quanto tempo demora a viagem de Jundiaí para Santos no lombo de um jumento? Boa pergunta, excelente pergunta. Digo para você, desde antemão, uma viagem como essa demorava cerca de 8 a 10 dias de viagem. Até porque o animal ele não tem uma autonomia, né, gente, como um carro. O animal não vai andar a 120 quilômetros por hora numa rodovia. Afinal de contas, nem rodovia nessa época nós tínhamos. Né? Era uma estradinha sem vergonha, vagabunda, né? Onde as tropas, os tropeiros, iam passando com as suas 50, 60, 70 mulas, carregando no seu lombo cestos gigantes, enormes, com café. Pessoal, esses animais precisavam parar para descansar, esses animais e esses tropeiros precisavam parar para dormir, para se alimentar, né? É por isso que ao longo desse trajeto existiam algumas casas de hospedagem onde esses tropeiros paravam à noite, pagavam o aluguel de um quarto, dormiam, davam de comer e beber para os seus animais e no dia seguinte prosseguiam viagem. Agora, pensa comigo, o café que foi colhido, né, há 2 dias, ele vai ser embarcado hoje nessas mulas, vai chegar lá no Porto de Santos só daqui a 7 ou 8 dias, e dependendo do clima, gente, metade dessa carga vai chegar podre, vai chegar totalmente deteriorada. Por quê? Porque pega sol, porque pega chuva, porque não é bem acondicionada, porque às vezes cai pelo caminho. Então, olha a quantidade de perda de produto que você tem em apenas 100 quilômetros. Eu estou falando de Jundiaí a Santos. Agora você imagina Campinas. De Campinas a Santos já são 150 quilômetros. De Piracicaba a Santos já são 200 quilômetros. E por aí vai. Tá? Então, essa perda de produto, é que o custeio desse transporte estava caro demais. E aí um homem né, chamado Irineu Evangelista de Souza, também conhecido como Barão de Mauá, ele teve uma brilhante ideia. Ele, na época em que o Brasil ainda era colônia, ele foi conversar com Dom Pedro, pediu para Dom Pedro, né, para que Dom Pedro desse autorização dele comprar uma ferrovia, né, porque como nós não tínhamos tecnologia, né, gente, ele precisava importar essa tecnologia de algum lugar. Então ele pediu autorização para Dom Pedro, concessão, melhor dizendo, para que ele pudesse ir até a Inglaterra, que é também né, o país onde a ferrovia iniciou seus trabalhos, onde Thomas Watt né, desenvolveu o mecanismo da máquina a vapor e que depois foi acoplado aquilo que a gente chamava de locomotiva, né, a Maria Fumaça, a locomotiva a vapor.
Ele foi até lá, comprou a estrada de ferro Santos-Jundiaí. Com que dinheiro? Se o Brasil não tinha dinheiro e se Dom Pedro se recusou a pagar por essa conta. Bem, ele conversou com os barões do café, com os grandes fazendeiros de café e disse assim, gente, a gente está perdendo dinheiro, olha, o transporte de mulas não está dando certo. Eu ouvi dizer que lá na Europa, lá na Inglaterra, existe uma máquina, enquanto as mulas demoram de 8 a 10 dias para chegar no porto, existe uma máquina que você embarca o produto nela aqui em Jundiaí de manhã, e quando for depois do almoço, esse produto já está chegando lá em Santos. Enquanto as mulas demoram de 8 a 10 dias para chegar, essa máquina, chamada locomotiva a vapor, ela demora de 8 a 10 horas. Então, sai daqui, chega lá no mesmo dia. Só que custa caro. Se vocês me ajudarem, a gente pode fazer uma vaquinha, a gente compra essa máquina, a gente compra essa tecnologia, a gente compra esse mecanismo, e aquilo que a gente está perdendo de dinheiro ao longo, né, dessa viagem, a gente embarca, sei lá, 500 quilos, chega lá em Santos só 100, o dinheiro que a gente está perdendo pelo caminho, a gente recupera em, sei lá, 6 meses, 1 ano, a gente recupera. E aí, ó, é só felicidade, é só sucesso. Todos gostam da ideia, juntam seus dinheiros, né, e dão lá para o Barão de Mauá ir atrás da ferrovia. É assim, então, que a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí ela é, então, inaugurada. Então, essa Estrada de Ferro ela começou, então, servindo para o transporte de café, para o transporte de carga, e depois ela foi ganhando ramais para que outras cidades pudessem se conectar a ela e aí mandar os seus produtos também até Santos. É por isso que hoje nós temos a Estrada de Ferro Piracicabana, que era a estrada que ligava Piracicaba a Jundiaí, e depois de Jundiaí até Santos. É por isso que nós temos a Estrada de Ferro Bragantina, que unia a cidade de Bragança Paulista a Jundiaí, e depois Jundiaí até o Porto de Santos. É por isso que depois nós tivemos, né, mais outras malhas viárias sendo incorporadas à Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, para que os produtos dessas regiões também pudessem ser escoados até Santos. Sociologicamente, pessoal, como que a ferrovia mudou o cenário desse período e o cenário dessa região? Bem, onde a ferrovia passava era sinônimo de progresso. Por quê? Porque onde eu tenho uma estação de trem, eu posso embarcar coisas, eu posso embarcar produtos. Então foi pensando nessa lógica que as empresas que começaram a se instalar no Brasil pós-revolução industrial começaram a pensar quando foram então colocar as suas empresas a funcionar. Qual era a ideia do empresário? Bom, eu vou colocar a minha empresa do lado de uma estação de trem. Por quê? Porque daí, para eu escoar o meu produto para Santos ou para qualquer outro lugar, é bem mais fácil. E aí, pessoal, as grandes empresas, elas sempre foram sendo colocadas ao redor, ao lado das estações de trem. E o que acontece, pessoal? A empresa chama as pessoas. Por quê? Porque se eu vou trabalhar naquela empresa e a minha pretensão é trabalhar naquela empresa para o resto da vida, eu não vou querer trabalhar longe de lá, né, gente? Eu vou querer trabalhar pertinho dali. Então é por isso que eu vou construir a minha casa o quão mais perto possível da empresa onde eu trabalho. É por isso que os vilarejos, então, começaram a ser instituídos sempre ao lado das estações de trem. Por quê? Porque do lado da estação de trem se instalava a empresa e do lado da empresa se instalavam seus funcionários. E ali, aonde existiam pessoas morando, chegavam os colonos para abrir a sua padaria, a sua lojinha de tecido, abrir a sua pastelaria, e assim por diante. É assim que os vilarejos começaram a acontecer. E é assim que o Brasil começou a se urbanizar. O Brasil, então, começou a ter uma cara mais urbana a partir deste momento. Estamos falando lá, pessoal, ano de 1920, 1930. Tá? A ferrovia ela começou a ser construída, né, a ferrovia, a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, se eu não me engano, em 1894, mas isso eu preciso confirmar, se eu não me engano. Tá? Então ela começou a funcionar efetivamente lá no ano de 1900 e pouquinho, né? Logo no início de 1900. Primeiro,
com o transporte de cargas e depois, num segundo momento, já que os vilarejos estavam, né, instituídos, a partir de agora também com o transporte de pessoas. Haja visto que nós ainda não tínhamos estradas, né? Quando eu falo estrada, eu falo ruas, avenidas, rodovias, porque sequer o Brasil tinha muito carro. O Brasil quase não tinha carro, né? Estamos falando aí de 1906, 1907. 1920, 1925, o Brasil já tinha uma frotinha bem pequena, mas já tinha. 1940 foi o momento em que as grandes rodovias, Anhanguera e outras mais que vocês conhecem, começaram a ser construídas ou já foram inauguradas. Mas no início do século, né, a gente nem sequer pensava em ter ruas asfaltadas, rodovias, enfim. Então, o que ligava um povoado a outro, o que ligava um vilarejo a outro, o que ligava uma cidade a outra, era o trem, era a ferrovia. Era assim que funcionava. Então, pessoal, nós estamos agora num momento em que o Brasil começou a se industrializar, num momento em que o Brasil deixou de ser monarquia e passou a ser república. Estamos num momento em que as pessoas estão começando a deixar a agricultura para vir para a cidade, porque elas estão vendo que as empresas remuneram, elas estão vendo que a cidade oferece conforto, elas estão vendo na cidade, né, aquela visão bonita, austera, utópica às vezes, que faz com que eles sonhem em ter uma vida melhor. E é a partir deste momento que o êxodo rural começa a acontecer. O cidadão rural começa a sair do campo e migra para a cidade. Tá? Como eu falei para vocês, São Paulo, o interior de São Paulo como um todo, era um grande produtor de café. Aqui estava concentrada uma boa economia. Isso que foi um estado que se desenvolveu de uma forma gigante num curto espaço de tempo, né? Isso atraiu gente de outros estados, principalmente dos estados mais longínquos, para que pudessem vir tentar a sua sorte, como eles mesmos diziam, na famosa São Paulo. Porque São Paulo era a vedete do momento. São Paulo era a terra do emprego. São Paulo era o lugar mais urbanizado que se pudesse pensar em morar naquele momento histórico, vamos dizer assim. Tá? Então, gente, foi esse movimento que, acontecendo dentro do nosso país, fez com que o cenário econômico também mudasse. E, por que não dizer também o cenário político? Dentro dessa circunstância, nós estamos falando de uma democracia que começou a acontecer, uma democracia que começou a engatinhar, uma democracia que começou a tentar dar os seus primeiros passos, né, para se transformar depois numa democracia que a gente conhece. É lógico que dentro desse período nós tivemos a intervenção militar, nós tivemos, né, os golpes militares acontecendo, né, ferindo a democracia em alguns aspectos, e a coisa que pouca gente sabe o porquê que os golpes militares de fato aconteceram e como aconteceram. Mas isso, gente, a gente vai deixar para discutir num outro momento, numa outra aula, numa outra oportunidade, porque infelizmente o nosso tempo agora já está acabando. Eu espero que você tenha curtido um pouquinho desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa. Eu espero que as ideias, por mais, né, grandiosas que elas sejam, eu sei que as informações que eu joguei aqui hoje foram bastante complexas e foram muitas, mas eu espero que eu tenha tido a oportunidade de costurá-las para que vocês pudessem entender um pouquinho de uma forma mais fácil, de uma forma mais sutil, as coisas que aconteceram num período anterior a esse que nós vivemos hoje, que nós chamamos de contemporaneidade. Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção e eu espero você na nossa próxima aula. Até mais.